Olá, meu nome é Guilherme Guaral, sou professor do Colégio Estadual Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto. Vou apresentar para vocês a aula para a terceira série do ensino médio. O assunto: regimes totalitários e Segunda Guerra Mundial. Os objetivos dessa aula são pensar as causas que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a crise econômica que ocorreu na Europa e a emergência de regimes totalitários, sobretudo o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, com a sua política de extermínio das minorias, sobretudo os judeus, na política conhecida como Holocausto. Também como objetivo vamos pensar as consequências do pós-Segunda Guerra Mundial e a rearrumação política e econômica a partir da ideia da bipolarização entre Estados Unidos, liderando o capitalismo, versus a União Soviética, liderando o bloco comunista. Então, vamos começar a aula. Após a Primeira Guerra Mundial, o que percebemos é que a Europa mergulhou numa grave crise econômica, que também aumentou com a questão da crise de 29 nos Estados Unidos. Essa crise de superprodução, como já falamos em aula anterior, acabou acarretando um efeito dominó. Se a principal nação econômica entrou em colapso, o que dirá todas as outras que também dependiam economicamente dos recursos, dos capitais e dos produtos dos Estados Unidos. A fragilidade do liberalismo, demonstrando problemas para poder resolver as questões econômicas e políticas das nações europeias, acabou acarretando a emergência de regimes de força, regimes totalitários que tinham um caráter extremamente nacionalista. Os regimes totalitários tiveram uma inclinação ideológica. À direita, os chamados fascismos, na Itália, liderado por Mussolini, e na Alemanha, liderada por Hitler, onde ganhou o nome de nazismo. A tendência de esquerda aconteceu na União Soviética. É um regime comunista radical, também considerado totalitário. Nessa imagem podemos ver Hitler e Mussolini, que se encontraram várias vezes, e vamos falar sobre isso quando comentarmos sobre a Segunda Guerra Mundial, essa parceria dos dois países. Stalin no centro e lá, isolado, novamente, Adolf Hitler. Podemos listar como características dos regimes fascistas que são regimes antidemocráticos, concentravam os poderes nas mãos do líder do governo, que tinha essa aura de salvador da pátria. Essa ideia era muito recorrente nos fascismos. Eles defendiam um nacionalismo exaltado, onde toda a população, de certa forma, comprava essa ideia de que a nação era formada a partir de uma raça superior. Essa ideia foi muito forte na Alemanha. Baseado na propaganda política, fez com que a sociedade alemã comprasse esse projeto, essa ideia, e apostasse na sua superioridade em relação às demais etnias que chamavam de raças. Essa crença legitimou o regime nazista e o Holocausto. A princípio com uma perseguição, levando aos guetos as minorias que ali viviam, e depois numa política radical na criação de campos de concentração, espaços para extermínio de judeus, homossexuais, negros, ciganos, tudo que era considerado minoria. Essa política desumanizada levou a um saldo de milhões de mortes ao final da Segunda Guerra Mundial. A imagem retrata um campo de concentração, onde executaram a chamada solução final, que seria o extermínio dos judeus. Essa proposta da Alemanha nazista escondia também a questão da busca de expropriação das riquezas dos judeus. Então, a perseguição foi com uma motivação ideológica da questão da limpeza étnica, mas no fundo revelava também a intenção de confiscar os bens dos judeus. Se a ideia de superioridade apareceu e foi cultivada pela sociedade alemã, com a ajuda da antropologia começamos a pensar diferente em relação a isso. Existe, e que bom que exista, a diversidade cultural.
E o que nos difere não é a raça. Somos todos da mesma espécie. E existe apenas uma raça, a raça humana. O que torna o Homo sapiens sapiens especial é exatamente a sua diversidade. A quantidade de povos, línguas, etnias, cor da pele, cultura em sua essência. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e vai até 1945. 6 anos intensos de conflitos e combates. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, foi criado um organismo chamado Liga das Nações. O seu objetivo era evitar que um novo conflito acontecesse. A Liga das Nações, liderada pela França e Inglaterra, não conseguiu frear o ímpeto alemão, que buscar uma revanche em relação às humilhações que ela acabou sofrendo com o Tratado de Versalhes. A Alemanha se organizou e começou uma política de anexação de territórios. O primeiro passo que deflagrou o início da guerra foi a invasão da Polônia. Chegando na Polônia, criaram o chamado Corredor Polonês, zonas de ocupação entre os alemães de um lado e os soviéticos do outro. E Hitler e Stalin assinaram um pacto de não agressão. Até então, Itália e Alemanha estavam tranquilos, achando que o destino da Alemanha, mesmo tendo anexado a Áustria, a Bélgica, nos países nesse caminho até a Polônia, acreditavam que o caminho alemão seria o Oriente. E por isso estavam mais ou menos tranquilos e fingindo, de certa forma, que não estavam vendo o movimento do exército alemão. Com o pacto assinado com Stalin, Hitler volta a sua atenção para a Europa Ocidental. Inglaterra e França perceberam que a guerra se tornara inevitável. 2 grupos se formaram: os aliados, liderados pela França, pela Inglaterra, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Do outro, os países do eixo, Alemanha, Itália e o Japão. Lembra daquela foto? Mussolini com Hitler? Pois bem, italianos e alemães estavam juntos no início da Segunda Guerra Mundial. A participação do Japão mostra também que esse conflito foi muito mais mundial do que o primeiro, pois o continente europeu estava envolvido, mas também as regiões do Pacífico, sobretudo com a participação efetiva do Japão ao lado de Alemanha e Itália. Podemos pensar a Segunda Guerra Mundial em 3 fases. A primeira fase, uma fase de predomínio alemão, de 1939 até 1941, com seguidas vitórias do eixo e a anexação de territórios. A Europa tinha se tornado território germânico. Algumas tentativas impediram que a Alemanha de fato se tornasse completamente poderosa, porque não conseguiu invadir a Inglaterra. Diferentemente da França, que se tornou um território ocupado pelos nazistas. A segunda fase da guerra se dá a partir do equilíbrio de forças. E uma das marcas desse equilíbrio, de 41 até 1943, foi a resistência do exército soviético às investidas do exército alemão. Hitler, comenta-se, que cometeu o mesmo erro histórico de Napoleão Bonaparte um século antes, quando Napoleão tentou invadir a Rússia. Hitler tentou também e esqueceu, assim como Napoleão, do general Inverno. O Inverno dizimou o exército até então tido como imbatível, o exército alemão. A vitória dos aliados marca a terceira e última fase da guerra, onde alguns eventos foram muito importantes, como o Dia D, famoso Dia D, desembarque das tropas aliadas na região das praias da Normandia, território que estava ocupado pelos alemães, e esse desembarque marca a retomada desses espaços no litoral francês. A partir daí, os alemães começaram a ser empurrados de volta para a própria Alemanha. Outro acontecimento importante dentro desse estofo foi a rendição do exército alemão pelo exército soviético, que consegue reverter o quadro de invasão dos alemães e começam a empurrar esse exército até Berlim. Lá em Berlim, os alemães assinam a rendição.
Essa foto mostra os soldados no momento anterior ao desembarque nas praias da Normandia, no chamado Dia D. Nessa imagem vemos a rendição dos nazistas em Berlim após a tomada da cidade pelo exército soviético. Com a derrota da Itália e a rendição alemã, o conflito termina na Europa, mas ainda restava a região da Ásia. O Japão, com seu exército extremamente fiel ao imperador, simbolizado pelos kamikazes, aviadores que em voos suicidas miravam e apontavam e explodiam seu avião junto aos navios norte-americanos e às bases norte-americanas, permitiu que essa guerra se arrastasse por mais tempo na região asiática. Em 6 de agosto, o mundo parou após o lançamento da primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima. 80 mil mortos nesse ataque. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. 40 mil mortos nesse segundo ataque. Dessa forma, os japoneses acabaram assinando a rendição e encerrava-se a Segunda Guerra Mundial. Pensando nas consequências da Segunda Guerra Mundial, os mesmos países que haviam protagonizado a Primeira Guerra tiveram muitas baixas humanas nos seus soldados e nos seus territórios e equipamentos. Isso acarretou nova crise econômica. Várias áreas urbanas e rurais foram devastadas pelo conflito. As bombas atômicas trouxeram uma nova realidade de armas, de destruição em massa, deixando a humanidade perplexa com a possibilidade de seu extermínio. Após o conflito, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, foi pensada para evitar que um novo conflito aparecesse. Alguns anos depois da criação da ONU, foi assinado um documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que propunha que todos os indivíduos fossem respeitados nos seus direitos básicos. Era um documento que procurava ser uma constituição que pairasse acima de todas as constituições nacionais. A reconstrução econômica a partir do Plano Marshall torna os Estados Unidos líder da tendência do sistema capitalista e vários países vão seguindo nesse processo. Rivalizando com os Estados Unidos, a União Soviética, com seu modelo comunista, influencia diversos países do leste europeu, iniciando assim a chamada Guerra Fria. Pensando de forma resumida, podemos identificar as causas da Segunda Guerra Mundial nos regimes totalitários: fascismo, nazismo e stalinismo, que foram respostas ao fracasso do liberalismo em lidar com a crise econômica. 2 blocos participaram desse conflito: os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, e do outro, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, o que fez com que essa guerra se tornasse geograficamente mais expandida, sobretudo na região da Ásia. Depois de 6 anos de conflito, um final bastante estrepitoso. 2 bombas atômicas demonstraram que a humanidade estava avançando para um estágio perigoso, aonde o final poderia ser o extermínio da própria espécie humana. Das 2 nações principais responsáveis pela vitória dos aliados, Estados Unidos e União Soviética, surge a bipolarização, que chamamos de Guerra Fria. E o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Bem, essa resposta eu vou dar no próximo vídeo, quando vamos falar sobre o governo de Getúlio Vargas e a participação do Brasil nesse conflito. Até a próxima aula!